Mais uma vez nós saudamos a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Que nós possamos agora nos concentrar em ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. E o nosso assunto de hoje é verdades para ninguém nos impedir de cultuar ao Senhor. Verdades para ninguém nos impedir de cultuar. E queridos, cultuar a Deus, para nós que somos cristãos, é um privilégio que nós temos hoje. Cultuar a Deus para nós é uma honra. Em muitos lugares, cultuar a Deus hoje simplesmente é proibido por lei. Países como Sudão, como Somália, como Afeganistão, Iraque, Coreia do Norte, os cristãos têm que fazer um verdadeiro malabarismo para cultuar a Deus. Se reunindo em lanchonetes, se reunindo no subsolo de casas, não podendo orar, não podendo cantar em voz alta como nós fizemos agora, para não chamar a atenção. Porque qualquer movimentação irregular pode culminar na prisão, na tortura e até na morte desses irmãos. E no Brasil? Será que vai tudo às mil maravilhas para os cristãos? Considerado o país mais cristão do mundo, nós podemos ver hoje que existe toda uma movimentação ideológica de grupos progressistas que se denominam como minorias, tentando impor as suas regras para a maioria, para impedir os crentes de se posicionarem de acordo com as Escrituras, para impedir os pregadores de dizerem que pecado é pecado. E dessa forma, a cada dia que passa, mais e mais a igreja vem sendo amordaçada, até chegar o tempo em que perderemos a nossa liberdade para cultuar. Mas vejamos o que a palavra do Senhor tem a nos dizer, tem a nos ensinar sobre isso nesta noite. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia em Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, maravilhoso e santo Tu és, Senhor. Que a Tua palavra possa acertar o nosso coração como a flecha acerta o alvo, Senhor. Que nós possamos ser impactados, que nós possamos ser desafiados pela Tua palavra, Senhor. Que ela possa transformar os nossos corações e a nossa vida. E que nós possamos sair daqui desta noite diferente do que nós entramos. Me usa como pregador da Tua palavra, Senhor. Que eu diminua e que Teu Espírito Santo cresça.
tira os atrapalhos. E que eu te agradeço e te oro em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Então a história do profeta Daniel, ela se passa dentro do período em que a nação de Israel esteve no exílio por 70 anos. Daniel viveu no período entre o governo da Babilônia e o governo da Pérsia. E a palavra do Senhor mostra que o rei Dário da Pérsia, hoje Irã, ele dividiu o seu reino em 120 províncias e colocou sobre elas 120 governadores chamados sátrapas para administrá-las. E um desses sátrapas foi Daniel. Mas logo Daniel ganhou a inimizade dos seus pares. Isso se deu pelo fato de Daniel ser, vamos lá, primeiro, Daniel era duplamente estrangeiro. Era do conhecimento de todos que Daniel era hebreu, pertencente à nobreza de Judá, e que ele havia sido levado como escravo para a Babilônia a mando de Nabucodonosor. Está lá em Daniel, capítulo 1, versículo 3 e 4. Segundo lugar, Daniel era estrangeiro neste mundo. Por quê? Porque ele era um servo de Deus. Estava morando dentro de uma nação pagã, de uma nação idólatra. Ele era duplamente estrangeiro. Mas a palavra mostra também que Daniel era mais sábio que os outros, mais capacitado que os demais governadores. Por isso o rei queria colocá-lo acima dos seus colegas. Vamos ver lá em Daniel capítulo 6, versículo 3. Daniel 6, versículo 3. Diz assim a palavra: Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo todo, de todo o império. Você está notando aí? E por fim, Daniel era reto, Daniel era honesto, aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Daniel 6, versículo 4. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Daniel não tinha, desculpa a expressão que eu vou usar, irmãos, Daniel não tinha rabo preso com ninguém. Daniel não devia nada a ninguém. Então, presta bem atenção. Aqui está a receita perfeita para você ser perseguido no meio político. A receita é essa: ser estrangeiro, ser sábio, ser honesto e ser servo de Deus. Está aqui a receita perfeita para alguém ser malquisto no meio da política. 4 elementos para você não ser benquisto entre os políticos. Não tendo achado nada para acusar Daniel diante do rei, os inimigos resolveram atacar Daniel onde? Na sua vida religiosa, na sua adoração a Deus, criando uma lei completamente absurda
Daniel 6,5, vamos ver. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Está aqui o ponto fraco. Não tinha onde eles atacarem. Vamos atacar na fé de Daniel. E essa lei consistia, a lei que foi promulgada, ela consistia em proibir, durante um mês, qualquer pessoa orar a qualquer um que não fosse o próprio rei Dário. E a lei foi outorgada pelo rei, e colocando assim Daniel em uma situação complicada. Diante então desse decreto, diante dessa lei, o servo de Deus manteve firme a sua fé, mostrando que ninguém vai nos impedir de prestar culto ao Senhor. Amém? Amém, igreja? Ninguém vai nos impedir de prestar culto ao Senhor. E devemos ter consciência de 3 verdades para que ninguém nos impeça de cultuar ao Senhor. A primeira verdade que devemos ter consciência para que ninguém nos impeça de cultuar é que Deus é maior que qualquer governo humano. Deus é maior que qualquer governo humano. Irmãos, um dos problemas que sempre se repete ao longo da história da humanidade é o de que governantes arbitrários tentam tomar o lugar de Deus. E vamos lembrar que provavelmente esse foi o erro do próprio diabo. De acordo com algumas linhas interpretativas, um dia Satanás tentou ser maior que o Altíssimo. Vamos olhar lá o que diz Isaías 14, de 12 a 14. Isaías 14, de 12 a 14. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra você que derrubava as nações? Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Esse é o erro de muitos governantes. É tentar ser maior que o próprio Deus. Existe um ditado popular que diz que todo homem um dia quer ser rei, e todo rei um dia quer ser Deus. Mas a palavra nos afirma, em Jeremias capítulo 10, versículos 6 e 7, que não há absolutamente ninguém comparável a Ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do Teu nome. Quem não Te temerá, ó Rei das nações? Esse temor Te é devido entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos não há absolutamente ninguém comparável a Ti. Ninguém é grande como Deus. Nem Satanás, nem governante algum é grande como nosso Deus.
A palavra deixa claro que Deus é soberano sobre as nações. Todo governo humano deve estar sujeito a Ele. E o próprio Daniel sabia dessa verdade. Em Daniel 2, versículo 21, o profeta vai dizer: Ele, Deus, muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Deus levanta rei, Deus derruba rei. Deus levanta governo, Deus derruba governo. Ele é soberano. O apóstolo Paulo deixa claro para qual finalidade os governos humanos foram instituídos por Deus. Lá em Romanos 13, versículos 3 e 4, atente comigo agora. Romanos 13, versículos 3 e 4. Paulo vai dizer o seguinte: pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Para isto, Deus instituiu governos humanos, para promover, para incentivar o bem e a justiça. Uma vez que os governos sabem o seu lugar no mundo, o seu lugar devido no mundo, uma vez fazendo exatamente aquilo para que foram designados pelo Senhor, eles devem ser respeitados e obedecidos quando fazem o que foi designado pelo Senhor. Somente diante desse contexto, então, é que aquilo que Paulo diz em Romanos 13, 1 e 2 faz sentido. Paulo vai dizer o seguinte: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Isso só faz sentido quando os governos entendem para que eles existem. Que eles foram, primeiro, instituídos por Deus para promover o bem e a justiça. Vamos voltar agora para o caso de Daniel. No caso lá de Daniel, o rei estava exigindo adoração exclusiva para si. Então fica muito evidente que o rei Dário estava extrapolando aquilo que Deus delimitou. Ele estava passando por cima daquilo que Deus colocou. Ele estava assumindo a responsabilidade de desejar ser igual ou maior que o próprio Deus. Ele quer adoração exclusiva para ele. Ele se acha Deus. Então ele está passando por cima do que Deus colocou. Daniel, então, nessas condições, ele desobedece aquela lei arbitrária.
Daniel então vai para o seu quarto e ora a Deus, por entender que acima do rei Dário está o Senhor. Por entender que o Senhor nosso Deus é o governador máximo de toda a terra. Por entender que se Dário era rei, é porque Deus quis que assim fosse. Daniel então deixa claro que nenhum governo, nem ninguém pode impedir um crente de cultuar a Deus. Como eu já falei no início, existem países hoje onde as pessoas simplesmente não podem se reunir para cultuar. Não podem adorar livremente de portas abertas como nós fazemos aqui. Porque elas correm o risco de serem gravemente punidas, até mesmo com a morte. E hoje no Brasil, um país de maioria cristã, dizem que é o maior país cristão do mundo, mas nós estamos chegando em um tempo onde uma minoria barulhenta e anarquista vem tentando calar a maioria. E queridos, do jeito que as coisas vão, não vai demorar muito tempo até vermos leis dificultando crentes de cultuar a Deus. E nesse tempo, nós devemos ser como Daniel. Devemos ter convicção de que nada, nem ninguém pode nos impedir de prestar culto ao Senhor. Porque Deus é maior que qualquer governo humano. Irmãos, quando as leis dos homens conflitam com o nosso culto a Deus, o crente não tem que titubear, não tem que vacilar. A nossa escolha deve ser sempre fazer a vontade de Deus. Sempre a vontade de Deus. Mas a segunda verdade que devemos ter consciência para que ninguém nos impeça de cultuar é: o culto demonstra a nossa fidelidade a Deus. Quando eu trabalhava numa escola, alguns anos atrás, eu lembro que havia um professor que era membro de uma igreja evangélica X, que eu não vou dizer o nome, e ele sempre se gloriava para nós, dizendo: eu sou líder de não sei quantas células na minha igreja. Ele sempre repetia isso. Metade da igreja é minha célula. Amém. Certa feita, esse cidadão teve uma desavença com o diretor da escola, e ele simplesmente partiu para agressão física, para violência contra aquele outro homem, e eles brigaram a ponto de quebrar a vidraça da secretaria. Ok, todo mundo pode errar uma vez na vida. Mas onde é o problema desse rapaz? E depois disso ter acontecido, ele se orgulhar do que ele fez. Quando a pessoa comete um erro e depois se humilha e fala: eu errei, poxa, não era para ter feito isso, e pede perdão para Deus, ok, todo mundo erra. Mas quando, após fazer um negócio desse, a pessoa ainda bate no peito e fala: eu fiz mesmo, eu quebrei mesmo, eu quebrei, foi a vidraça mesmo, aí não tem arrependimento nenhum. Ele está falando o quê? Eu farei de novo. Aí eu fiquei pensando: que tipo de ensinamento esse camarada aprende na igreja dele? Para ele ser um líder de tantas células assim, é porque ele é alguém destacado na igreja. O que estão ensinando para esse rapaz? E a segunda pergunta que eu fiz é: o que ele está ensinando para os outros? Que exemplo ele está dando? Que exemplo de líder
ele dá para os outros dizendo: eu faço em mesmo, eu quebro em mesmo. E em nossos dias, tem muita gente se dizendo cristã, mas que não consegue mostrar esse cristianismo na prática. Muita gente se dizendo cristã, mas que quando colocado numa situação adversa, quando colocado à prova, age ou reage igual ou pior que o ímpio. Daniel, ao ter conhecimento do que estava se passando, ele não partiu para a violência. Daniel não foi tirar satisfação com o rei. Poxa, rei, o que tu fez? Que negócio é esse? Tu não é meu amigo? Ele não foi tirar satisfação com os outros governadores. Daniel não promoveu passeata na rua. Daniel não fez quebra-quebra, não quebrou patrimônio público nem privado. Ele, como ser humano, deve ter se entristecido naquele momento. Deve ter ficado preocupado com a sua situação. A cabeça dele estava a prêmio a partir daquele momento. Mas ele fez o que um verdadeiro servo do Senhor deveria fazer. Ele levou o problema a Deus em oração. É isso que Daniel faz. Ele fez aquilo que está em Filipenses 4, versículo 6. O que diz lá a palavra do Senhor? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. É isso que o crente faz quando está em situação adversa. Ele não vai brigar, ele não vai arrumar confusão com ninguém, ele vai levar a situação a Deus em oração, com ação de graças. É isso que o crente tem que fazer. Na maioria das versões da Bíblia em língua portuguesa, lá em Daniel 6, versículo 10, vai dizer que as janelas da casa de Daniel estavam abertas e voltadas para Jerusalém. Está assim a versão de vocês? As janelas estavam abertas e voltadas para Jerusalém. Em várias versões está dessa forma. Lembremos que, vamos lá, primeiramente, Daniel estava no exílio. Daniel não estava em Jerusalém, não estava próximo do templo, mas longe da casa do Senhor. E é por isso que ele abre as suas janelas voltadas para Jerusalém. Ele estava longe, estava em outra nação. Vamos ler o que diz lá em 1 Reis 8, 29 e 30. Veja isso. 1 Reis 8, 29 e 30. Olha o que diz a palavra. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve desde os céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhe o teu perdão. Ou seja, havia uma regra para se fazer as orações voltadas para o templo. E é isso que Daniel está fazendo. Ele não podia estar lá em Jerusalém, mas onde ele estava, lá na Pérsia,
ele abre as suas janelas voltados para Jerusalém e faz a sua oração, porque a palavra manda fazer assim. E Daniel estava sendo vigiado pelos seus adversários. Eles esperavam que ele cometesse um único erro para poderem acusá-lo. E Daniel comete esse erro. Daniel fora apanhado em flagrante e com testemunhas. Daniel 6,11 vai dizer o seguinte: então aqueles homens, eram muitos, foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda de Deus. Flagrante. E testemunhas. Daniel estava orando com as janelas abertas. Ele podia ter, irmãos, entrado na sua casa e fechado a casa inteira e orado. Pronto, está resolvido o problema dele. Mas ele deixa as janelas abertas. Para quê? Para dizer que ele temia mais a Deus do que aos homens. Se ele não quisesse problemas, ele fecharia a casa, está tudo certo. Mas ele, sabendo da lei, sabendo que era vigiado, deixa a casa aberta e começa a orar. Ele está dizendo que ele teme mais a Deus do que aos homens. Ou seja, mesmo diante de uma lei que proibia de buscar ao Senhor em oração, Daniel buscou a Deus, mostrando que, mesmo sendo submisso à autoridade do rei Dário, a sua fidelidade, em primeiro lugar, é para com o Senhor. E eu fiquei observando, na época da pandemia, quando houve os chamados lockdowns, eu percebi uma coisa. Muitas igrejas começaram a fazer reuniões remotas, reuniões online, internet, usar as redes sociais para propagar o Evangelho. E eu vi uma coisa muito curiosa. Eu vi muito crente que nem vai para a igreja reclamando que estava fechado. A igreja está fechada, pastor. Eu digo, mas quem está falando isso? É o fulano. O fulano não vai nem para a igreja. Ficava até perplexo, dizia, mas postava em rede social lá, é porque está fechando a igreja, deixa eu ver quem é que está falando. Fulano de tal, mas fulano de tal, meu amigo, parece cometa Halley. Aí preguei 76 anos. Eu tenho falado sobre isso aqui. Tem pessoas que estão adotando a murmuração como estilo de vida. Pare com isso em nome de Jesus. Tem gente que gosta de reclamar de tudo. Quando a igreja está com as portas abertas, o camarada simplesmente não aparece. Não vem numa EBD, não vem numa quarta-feira, não vem um domingo à noite. Aí quando fecha, para que fechou? Eu digo, filho do cão. Vai se converter, rapaz. Ainda teve gente que falou assim, por que a igreja não faz vídeo para postar? Fizemos um vídeo que ela nunca assistiu. Eu sei quem assiste, eu sei quem vê. A nossa igreja, mesmo de maneira remota, nunca deixou de cultuar. A nossa igreja nunca deixou de louvar um só domingo. Nunca ficamos sem o alimento da pregação da palavra um só domingo. Por quê? Porque nós entendemos que o nosso culto faz parte da nossa fidelidade ao Senhor. Isso é fidelidade, irmãos. Daniel não podia estar no templo em Jerusalém para cultuar. Presta bem atenção, não podia. Não é que ele não queria.
O desejo do coração de Daniel era estar nos átrios do Senhor. E a prova disso é que ele ora voltado para Jerusalém, porque o seu coração estava lá no templo, ele queria estar lá no templo do Senhor. Mas mesmo distante, ele não deixou de fazer as suas orações. Mesmo distante, Daniel não deixou de buscar a face de Deus. Tem gente que não vem para o culto hoje, não é porque não pode, é porque não quer. Porque tem coisa mais importante para fazer. Talvez ficar na frente da TV é mais importante. Entenda uma coisa que eu vou te falar, irmãos. Você que está vendo também pela internet. Entenda que quando você não vem ao culto para ficar na frente de uma TV assistindo bobagens, você está fazendo a vontade de quem está tentando te controlar. Entende isso? Você está fazendo o jogo do mundo. Você não está sendo fiel a Deus, mas fiel ao mundo. E eu vou te falar uma coisa. Virão dias, anota isso. 10 de setembro de 2023. Virão dias em que os cultos não poderão mais ser realizados da forma que nós fazemos hoje. Nesse momento, que ninguém nos impeça de cultuar a Deus. Entenda que o nosso culto ao Senhor faz parte da nossa fidelidade para com Ele. Vai chegar o tempo de a gente não poder ter mais portas abertas. Mas eu não vou deixar de cultuar. Porque eu sou fiel ao Senhor. Com porta aberta ou com porta fechada, eu vou cultuar meu Deus. Porque isso faz parte da minha fidelidade para com o Senhor. Tem gente que já se aproveita, já quer que feche a porta para não vir. O nosso culto é a nossa fidelidade com Deus. A terceira verdade que devemos ter consciência para que ninguém nos impeça de cultuar é que cultuar deve ser o nosso estilo de vida. A lei que foi decretada na Pérsia foi planejada visando atingir Daniel, mas na verdade ela acertaria todo o povo de Deus. Todo mundo que vivia na Pérsia, todo judeu que vivia na Pérsia, iria ser prejudicado. Haveria um banho de sangue naquele reino. Porque muitos judeus iam preferir morrer do que deixar de cultuar ao Senhor. É bem verdade que muitos judeus, com o passar dos anos, acabaram cedendo e adotando o estilo de vida dos persas, abandonando o culto ao Senhor. Alguns passaram a adorar divindades persas como Ahura Mazda, Arimã, adotando o zoroastrismo como religião. Mas muitos outros continuaram fiéis. Mesmo longe de Jerusalém, esses continuaram se mantendo fiéis ao culto ao Senhor e adorando como estilo de vida. E entre esses estava Daniel. Depois de saber que havia acontecido, que haviam promulgado aquela lei, e que sua vida e a vida do seu povo agora corriam perigo, Daniel foi para o quarto e se pôs a orar. Mas a palavra mostra algo muito interessante. Daniel não foi orar só porque ele estava com problema. Atenta para isso. Não foi isso que aconteceu. Porque a oração para Daniel era seu estilo de vida. Daniel 6:10, parte B. Veja lá comigo.
3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus como costumava fazer. Algo que salta aos olhos aqui, além da constância da oração de Daniel, era o conteúdo da oração de Daniel. Ele orava agradecendo ao seu Deus. Espera aí, irmão. Na cabeça de muita gente, isso aqui não faz o menor sentido. Como é que pode, irmão, no meio de uma perseguição religiosa, Daniel está agradecendo a Deus? Se fosse eu, se fosse você nessa situação, como é que a gente estava orando? Oh, Senhor, dá livramento, me livra desse negócio. Daniel ora agradecendo ao Senhor. O mundo nunca vai ser capaz de entender a mente de uma pessoa guiada por Deus, irmãos, porque não faz sentido para eles. E a palavra nos ensina algo precioso que muitas vezes nós não atentamos e não obedecemos. Vamos lá para 1 Tessalonicenses 5,17. Primeira Tessalonicenses 5,17. O que diz a palavra? Orem de vez em quando, é isso que está lá? Como é que está? Orem continuamente. O que mais? Deem graças. De vez em quando? Em todas as circunstâncias. Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Nós temos dificuldade de entender e de viver isso aqui. Não é de vez em quando. É continuamente. Não é murmurando. É dando graças. Tem gente que ainda não entendeu isso. Somente alguém que tem a mente controlada pelo Espírito Santo consegue fazer isso que o texto diz. Mas existe uma razão. Atenta para cá agora. Existe uma razão para o crente agradecer a Deus em qualquer situação. Sabe qual é? Sabe por quê? Romanos 8, 28. A explicação está aqui. Sabemos que Deus age, atenta para cá, em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. É só na coisa boa, irmão? É só na coisa ruim? Não, é em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. É por isso que nós damos graças em qualquer situação, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas. Por conta daquela situação adversa, por conta da sua fidelidade a Deus, Daniel foi para onde? Na cova dos leões. O que aos olhos do mundo parecia ser sinônimo de derrota, foi exatamente onde Deus manifestou a sua glória. Pela manhã bem cedo, diz a palavra, o rei Dário foi procurar Daniel. Talvez por desencargo de consciência, não deixei lá, né? Vai que... Foi lá chamando Daniel pelo nome. E algo surpreendente aconteceu. Daniel 6, 21 e 22. Daniel respondeu: O rei vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões
Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Mas o mais maravilhoso vem agora. Se Daniel não fosse parar naquela cova, isso aqui que vem agora não aconteceria. Daniel 6, de 25 a 28. Olha o que é que Deus faz. Então, o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Círio, o persa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O nome do Senhor foi glorificado no final. Onde parecia ser a derrota de Daniel, foi exatamente onde Deus operou seu milagre, a sua vitória. Irmão, talvez o seu problema seja que você só lembra de Deus quando está na provação. Tu só lembra de Deus quando está na dificuldade. Você só vem para o culto quando as coisas estão difíceis. Talvez o único momento que você tenha com Deus durante a semana toda é domingo à noite, de vez em quando. Não permita que a falta de tempo, que os afazeres, que as distrações do dia a dia te impeçam de buscar o Senhor. Não inventa desculpas. Assim como foi nos dias de Daniel. Hoje nós vemos toda uma ideologia sendo preparada para impedir pastores de pregar, para calar a igreja, para impedir os crentes de cultuar a Deus, mas nós devemos tomar Daniel como exemplo. Devemos compreender o culto ao Senhor como estilo de vida. Devemos compreender que o culto tem que fazer parte da nossa vida diária. Somente quando o culto ao Senhor for meu estilo de vida, é que nada vai me impedir de cultuar. Quando o culto se tornar meu estilo de vida. Então, do que nós expomos aqui nessa noite, Daniel estava sob uma lei que o impedia de cultuar a Deus. Do mesmo modo, hoje nós vivemos um tempo em que muitos governos têm se levantado contra a igreja de Cristo, contra o povo que louva, que adora o nome do Senhor. Em países tidos como livres, como é o Brasil, estamos vendo que toda sorte de artimanha, de ideologia vem sendo criada, empurrada goela abaixo dos estudantes, das crianças principalmente, com o objetivo de não beneficiar quem quer que seja, não para incluir ninguém em coisa nenhuma, mas para atacar, para calar a igreja do Senhor, para afastar mais e mais pessoas de Deus e do seu reino. Meus irmãos, nada vai nos impedir de cultuar a Deus. Quando nós tivermos consciência de que o Senhor nosso Deus
é maior do que qualquer governo humano. Deus é o Senhor da história. Deus é quem levanta governo, quem abate governo. Portanto, só Ele é digno de ser cultuado. Nada vai nos impedir de cultuar ao Senhor quando tivermos consciência, assim como Daniel, que não devemos aceitar que o Estado ou quem quer que seja interfira na nossa fidelidade para com Deus. Ninguém pode nos proibir de cultuar a Deus, nem governador, nem presidente, nem STF, nem movimentos quaisquer. Portanto, continuemos sendo fiéis ao Senhor, aconteça o que acontecer. Não devemos buscar a Deus, irmãos, somente na provação. Aqui está o erro de muita gente. O negócio estreitou, corre para Deus. E depois? Cultuar deve ser o nosso estilo de vida. Não é de vez em quando. Não é quando está ruim. É todo o tempo, é continuamente. Entenda que cultuar a Deus sempre fez e sempre fará parte da vida do povo de Deus. Portanto, não permitamos, irmãos, que governos, que leis, que ideologias, que nada nem ninguém nos impeça de cultuar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Não deixa nada atrapalhar você de adorar. Não permite isso acontecer. Que nada te impeça de cultuar a Deus. Fiquemos de pé. Fechemos nossos olhos. Senhor nosso Deus e Pai maravilhoso, que essa palavra, Pai, que nós ouvimos nessa noite, ela venha estar desafiando, venha estar fortalecendo o nosso coração. Que nós venhamos a tomar o culto ao Senhor, a adoração ao Senhor como estilo de vida. Que nós possamos ser fiéis a Ele com o nosso culto. Que possamos compreender que nada nem ninguém está acima do Senhor nosso Deus. Ó Senhor, fortalece o Teu povo aqui neste lugar. Fortalece os corações de quem nos ouve, também pela internet. Que nada impeça você de adorar a Deus. Que nada impeça você de cultuar ao Senhor. Que nada impeça você, nem ninguém, de se prostrar aos pés do Todo-Poderoso, de dar glórias a Ele, de agradecer ao nosso Deus pelos seus feitos, por aquilo que Ele é. Virão dias maus, em que talvez vai ser difícil cultuar, vai ser difícil abrir as portas de uma igreja, vai ser difícil fazer uma reunião como esta, vai ser difícil cantar louvores em voz alta, mas que nada nos impeça de cultuar ao Senhor. Que ninguém nos impeça de adorar o nosso Deus. Coloca isso no nosso coração, Senhor. Coloca essa firmeza em nós. Coloca essa firmeza em mim, Senhor. É que eu te peço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Você pode assentar. Louvado seja o nome do Senhor.